gente, tudo bem? Eu sou a Jana e já quero começar o programa pedindo aquela forcinha para vocês, para que siga o nosso Instagram, que é o longedecasa.ca, o nosso TikTok é o mesmo. Queremos agradecer já de cara a todo mundo que tem participado do nosso programa e falar uma coisa, gente, se vocês não quiserem que a gente não divulgue o nome, a gente não vai divulgar. Então, não tenham vergonha, podem mandar pra gente, porque o que acontece aqui Não sai. morre aqui. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Dani. Hoje a gente vai ter uma coisa leve. Nós vamos rir, porque nós merecemos, né, Jana? Sim. Tivemos temas difíceis, mas hoje vamos trazer leveza. Porque, Jana, nem só de dificuldades é a vida do imigrante. Quem nunca pagou um mico, que atire a primeira pedra. Porque nós pagamos micos quando saímos do Brasil, né? Quando vamos para outros países, os micos são redobrados e as experiências engraçadas e curiosas também. E a gente tem muita história engraçada para contar, porque a galera colaborou. Nós temos as nossas próprias histórias também. E a gente tá amando a interação de vocês. Como a Jana falou, podem ficar tranquilos que a gente mantém o anonimato e continuem participando, que isso é muito importante pra gente. E a gente vai falar também de dates engraçados, né? De histórias assim Isso! que. Dates ruins, dates Dates bons. ruins, isso. Isso, essa parte também vai bombar, vai ser muito massa, gente. A gente tem o maior prazer em ler ou colocar a voz de vocês aqui, e como a gente tem feito em todos os episódios. Então, se vocês quiserem mandar áudio pra gente, também fiquem à vontade, tá bom? Hoje a gente vai falar, então, desses micos, desses perrengues e dessas coisas engraçadas que acontecem quando a gente muda de país ou vai viajar para outros países também. E já dá uma pausa aí, corre, clica no sininho para ativar as notificações para você não perder os novos episódios. E não esquece também de seguir a gente aqui pelo YouTube, tá? Manda pro pessoal aí, amigos que você já sabe que moram em outro país ou que sonham em morar em outro país, para que a galera já venha para cá preparada. Compartilhem, gente, por favor. Quem é que nunca puxou a porta quando tava escrito push, que atira a primeira pedra, né? Porque até Isso. hoje eu faço esse tipo de coisa. A gente até colocou isso nos nossos primeiros programas, né? Que se você puxa a porta quando vê o push, então você tá no lugar certo. É isso mesmo. Quem nunca respondeu um yes no meio de uma Sem pergunta, entender. quando às vezes nem era uma pergunta? Então é disso que a gente vai falar agora, né? Os micos que a gente paga por aqui. Porque não é possível que você esteja ouvindo a gente daqui de Windsor, de Detroit, ou de qualquer lugar aqui do Canadá ou do Brasil, e não tenha cometido alguma gafe dessa. Nossa, total. Eu já dei tanto fora. Eu já dei tanto fora na vida, mas aqui, né, no exterior, parece que é pior, porque fica muito mais, o fora é muito mais pesado, Sim. mais marcante, eu diria, né? E a gente pensa que um dia vai ser bem nativona, né? E não vai cometer mais gafe linguística ou cultural, né? Porque eu acho que não é nem tanto o inglês, mas eu acho que é mais a cultura mesmo que pega, né? O idioma, a parte cultural do idioma. E não é privilégio só de quem tá no Canadá, não. A minha mãe, como eu já falei pra vocês, ela é espanhola, né? Então, desde que eu me lembro por gente, ela dá foras, né? Ela tá, 60 anos no Brasil, mas ela falava coisas erradas em português o tempo todo, enquanto eu crescia, né? Misturava muito português com espanhol e tal. E eu, meu irmão, obviamente, a gente tirava o maior sarro, né? Então, como o karma vem, hoje sou eu que pago vários micos lindamente por aqui, né? Eu já paguei mico com o inglês, com aquela coisa de falar exatamente o que você falou, de você falar yes ou responder fingindo que entendeu e a pessoa fala, ué, mas a pessoa te responde como, não, mas você acha que você não entendeu o que eu falei. Aí é horrível, mas eu sempre dou dessas. E aí, porque é mais fácil concordar, né? Sim. Fala yes logo, tá ótimo. E você, Jana, já fez uma dessa também? De, tipo... Nossa, já fiz demais. Inclusive, assim, uma coisa que eu faço até hoje é ir no mercado, ir alguma coisa, e a pessoa falar assim, um thank you. Aí você, you too. Sabe? Uma coisa assim, soltar um you too, é quase a pessoa dizer assim... Só tem que falar alguma coisa. É quase a pessoa dizer assim, um tchau, e você, tá, tchau também, te amo. No caso, um negócio desse, né? E lá no Instagram, essa coisa do inglês foi o que mais teve, né? Foi. Teve gente que achou que iced coffee era o café com gelo. Uma das o café que vinha quente, tinha que vir quente com gelo dentro. Tipo, a pessoa te dá o café quente e bota um gelo dentro. Tá com gelo Nossa, dentro. Não põe gelo no meu café quente, não. Ai, meu Deus. Mas o campeão foi o Push na porta. E teve uma outra também, que disse que uma vez foi comprar Coca-Cola numa lojinha. E aí, em vez de pedir Coca, ela pediu aquela outra coisa, aquela droga lá, que tem muito parecido em inglês. Gente. E ela disse que a pessoa, assim, com a cara de chocada, né? Meu Tipo assim, nossa, mas que cara de Deus. pau, né? Pedir isso aqui assim, numa conveniência. Teve E ela uma disse que que não falou. sabia onde enfiava a cabeça. Meu Deus, teve uma que falou isso dessa mesma palavra, só que ela usou uma outra palavra que é uma palavra um pouco, assim,
explícita demais pra você Aham. usar. Muito de baixaria, assim, a palavra. E aí, ela, em vez de usar o coke, ela falou aquela palavra. E aí, gente, imagina a cara da pessoa que tá recebendo aquilo. Aí você já começa a explicar que você é estrangeiro, né? Sim, tem também da outra palavra, né? Que é praia, né? Que é muito Isso. parecida também. Nossa, e a pronúncia é muito parecida. A diferença é muito É ínfima, sutil. né? É É sutil. ínfima. E tem assim, aí tem as gafes linguísticas e tem as gafes culturais também, né? Eu tenho uma do meu primeiro dia. é, Na verdade, não é minha, é de Bruno. Acho que eu nem pedi autorização pra contar a história. Mas enfim, a gente chegou e ele tinha ficado uns 2 anos em contato com uma professora da universidade por conta do mestrado. Ele ganhou uma bolsa, veio e tal. E ele ficou em contato com essa professora por 2 anos. E trazendo, né, mandando e-mail e tal. Então, você se apega um pouco àquela pessoa. Ela tá te ajudando, né, a você vir Sim. pra cá, enfim. E aí, eu lembro que no primeiro dia, a gente foi lá na universidade porque ele marcou uma reunião com essa professora. Quando ele encontrou, a professora veio vindo na nossa direção e ele já abriu um sorrisão, né, que tava feliz de Uhum. encontrá-la. Só que ela é indiana, a professora. E as indianas, elas não abraçam. Ainda mais homem, Mais né? O homem, homem, elas não é. abraçam. E Bruno foi, mas ele foi numa alegria, ele foi dar um abração brasileiro na moça. Ele foi assim, ele foi, mas com vontade. A coitada ficou petrificada. Ela ficou assim, ó, com os braços parados, assim. E aí ele soltou, e aí ela foi simpática, tudo, Uhum. conversaram. E na hora que a gente saiu, eu falei assim, lindo, pelo amor de Deus, o que que você fez? Ele, tal. Ele ficou bravo, Uhum. porque ele achou que eu tava, sei lá, pegando no pé de uma coisa desnecessária. Uhum. Mas depois eu falei pra ele, eu falei, a gente vai dar muita gafe cultural dessa aqui. Porque, Sim. imagina, a gente que abraça, eu sou um É normal, é problema. automático, né? Eu sou um problema, eu já tenho que me controlar muito, porque eu adoro abraçar, adoro quando eu acho uma coisa fofinha, eu faço, ai, já vou com a mão, Aham. sabe? Então, tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem os perrengues também, né, Jana? Tem algum perrengue que Sim, você tem pra sim. contar? Nossa, olha, a primeira vez que eu saí aqui pra pedir comida, nessa época eu morava lá em Mississauga, eu fui passar o final de semana, eu sempre tava lá por Toronto. E aí a gente foi pra um restaurante e meu inglês ainda não era tão bom. Então, Tá. quando eu olhava ali no menu e resolvia pedir uma comida, que era tipo, eu ia mais por nome, né? Será que eu consigo pronunciar? Então vai ser essa daqui, Isso é uma boa técnica né? quando a gente não Quando a sabe gente não muito sabe. bem. E aí eu lembro que eu cheguei e pedi, era até um hambúrguer. E aí a pessoa, aí eu, nossa, né, consegui falar o nome, tudo certo, escapei. Aí a pessoa vai e pergunta, você quer assim ou assado? Aí eu, Lascou. o que será esse assim, esse assado? A única coisa minha era tipo assim, eu espero que um desses não seja o picante, né? Porque eu não como nada picante. Verdade. Respondi o que eu sabia, repeti de volta das palavras que ele tinha falado. Só que dessa vez, obviamente, eu errei. Eu escolhi justamente a opção lá que era picante. O negócio veio tão picante que eu mal consegui comer. E eu tava morrendo de fome. E eu lembro até hoje que quando eu fui pagar a conta, ele, nossa, mas você não gostou, não sei o que. Eu, não, é porque eu tava tão cheia que eu Ai, a nem gente fica consegui. se sentindo mal, né? E ela falou, oh, no, I'm too full. Mas, gente, e foi isso por vários lugares. Todo lugar que eu ia, eu ficava rezando que a pessoa não me desse duas opções quando eu E pedisse você faz comida. como? Como você faz hoje? Sente mais à Não, vontade? hoje eu já sei, né, quando a pessoa pergunta. E quando eu vou num lugar que eu não tenho certeza se é comida, não, eu já pergunto. Se é Tá. spice ou não, e já deixo bem claro. Olha, se for spice, tipo, não quero, vou trocar de opção, né, eu já consigo me virar. Mas essa de Não, você quer A ou B, eu consigo falar pra o B, então vai ser o B. e é engraçado Surprise. porque quem escuta a gente até pode falar assim, algumas pessoas, não sei, né? Principalmente às vezes quem tá no Brasil, deve falar assim, ué, mas é tão simples, só fala que não entendeu. Gente, Aham. não é assim. Não é assim. Porque você vem com uma E se você não atenção. conhece a palavra, a pessoa vai repetir pra você 20 vezes. Não adianta. Você não vai saber. E você sente ainda um medo. E esse medo existe, né? De você fazer, pagar o mico mesmo. Então, você acaba pagando o mico e você evita ao máximo passar por aquela situação Sim. novamente, né? Isso que é Sim. complicado. Eu tenho um perrengue pra contar. Mas, gente, olha, mas o maior, eu acho que foi o dia que eu fiquei com mais medo aqui no Canadá. Eu não gosto de palhaço. Eu tenho pavor de palhaço. Eu também, eu detesto palhaço. Detesto. E eu tava em Toronto em 2016, eu morava lá, e tinha uma febre de uma galera se vestir de palhaço e assustar os outros na rua. Tava Nossa. rolando isso aí. Tanto que eles iam na TV, eles tava mostrando que eles iam em casa que tem câmera, né, câmera de segurança, e eles ficavam na frente da câmera assim, vestidos de palhaço, pra deixar a pessoa assustada. Estavam indo em escola, tava rolando muito isso em Toronto. E eu saía pra trabalhar às 3 da manhã nessa época, porque eu entrava às 5. Eu trabalhava das 5 da manhã às 10. Eu saí de casa, eu ia a pé, tranquilo. E fui indo tranquilamente, linda, a pé. Quando
eu vejo uma pessoa vindo de vestido, um homem de barba, usando um vestido na minha direção. Gente, quem já morou em Toronto, já foi pra Toronto, sabe que isso é perfeitamente normal. Super. Você viu, o cara tava barbado de vestido. E normal, vi um cara vindo de vestido, só que quando eu olhei pro pé dele, gente, o sapato. Tipo um filme de terror, né? E eu não enxergo direito, né? Então, quando ele veio vindo, eu só vi um cara meio barbado de vestido e quando eu vi o pé e ele veio se aproximando de mim, eu tava inclusive mandando um áudio no celular na hora, e eu vi, quando ele passou por mim, eu vi que a maquiagem de palhaço. Aí, Nossa. gente, aí eu passei, continuei ouvindo áudio, falando áudio no telefone, e continuei indo reto. E ele parou atrás de mim, ficou parado atrás de mim. Eu olhei pra trás, ele tava parado, olhando pra mim. O medo, meu Deus do céu, eu comecei a correr. Aí eu ligando pra Bruno atendeu? Não, porque ele tava dormindo. E eu desesperada, eu sei que eu cheguei no trabalho chorando. Foi um palhaço. Mas assim, aí ligaram, pediram pra eu ligar pra 911. Falaram assim, não, tem que ligar, tem que ligar. Um menino lá do trabalho ligou, inclusive, e reportou. Eu lembro que no dia seguinte, no mesmo horário, tinha carros de polícia ali ao redor. Rodando. Então, eu acho que eles ficaram de olho. Mas, gente, eu passei é inusitadíssimo. Nossa, sim. Né? À noite, 3 da manhã, né? Na E verdade. você sozinha? Misericórdia. Olha, eu fiquei com tanto Quase medo. igual a 2 homens na moto. Meu Deus, é bem isso. Imagina, um palhaço no Brasil ia falar, tá bom, né? É engraçado, né? Mas foi um perrengão, gente. Misericórdia. Eu já tinha comentado no programa antes, né, que eu cheguei aqui no verão, mas assim, o meu maior medo era que chegasse o inverno e eu tivesse despreparada. Porque parecia assim, chegou o inverno, não tenho roupa, morri congelada, já era. E aí eu lembro que eu ia nas lojas, não conseguia entender muito bem, né? O que é que resiste até qual temperatura. E nisso eu lembro que eu comprei umas 2 botas, uns 3 casacos, assim, desses brechós da vida, que era barato, né? Então, assim, fiz a festa e chegou o inverno, eu tava super preparada. Equipadíssima. Equipadíssima. Só que, pra sorte minha, eu peguei um dos piores invernos em não sei quanto tempo. Né? Eu lembro até hoje que a pessoa falava, não faz esse frio e não sei quantos, em 30 anos. Claro, né? Porque é justamente pra dar errado. No Réveillon, que foi o primeiro Réveillon aqui em 2017, Toronto tava menos 42 graus. Eu lembro que na época cancelaram os fogos, tudo. Cancelaram tudo. E eu ainda tava naquela coisa a gente ia sair com um grupo de amigos, ia pra uma boate, né, pela primeira vez, coisa e tal. E eu só pensava assim, mas eu não vou com a bota de neve. Toda arrumada, botar uma bota de neve, que negócio feio, porque né? As meninas de Toronto andam, mas elas não andam com a meia. Mas elas andam assim, né? O mundo tá se Andam. acabando, tá de saia, assim, sem nenhum meão. Gente, total. Aí nisso fui eu, coloquei essas botas, né, altas, tipo Paquita da Xuxa, um meião, um vestido. Nossa senhora, não durou muito não, pra eu não sentir mais nem os dedos no meu pé, né? Hoje em dia eu já não Hoje em dia eu já não tenho mais essa mentalidade, né? Hoje em dia, se é pra sair enrolada num colchão pra sobreviver, eu saio enrolada no colchão pra sobreviver. Pra não passar frio, né? Então, nisso, foi esse caos, assim, que eu só pensava assim, meu Deus, eu vou perder meus dedos, eu vou perder meu pé. E depois disso, nunca mais. E hoje eu olho pra trás e eu penso, o que é que eu tinha na cabeça pra sair com menos 42? Não tinha uma meia térmica. Eu acho que a gente nunca uma tá bota preparado. de couro normal. E era aquele couro fininho, sabe? Tipo camurça. Sim! Ai! É o que eu falo pra galera quando me perguntam no Instagram se... que tipo de bota. Eu falo, gente, deixa pra comprar aqui. Não traga as botas de gramado lá que você compra pra ir pra Gramado, pra Campos de Jordão. Essas botas lindas de couro, não dá, velho. Nem a costura é apropriada pra isso. Não compra no Brasil, não. Compra aqui, que as coisas aqui são adaptadas, né? São mais quentinhas, são preparadas. Total. Não tem jeito, né? Você falou do casaco, eu lembrei. A minha do casaco foi assim, ó. Eu cheguei e aí eu não tinha casaco também. Aí eu comprei um casaco, só que eu ia pro trabalho a pé. E eu andava 4 quilômetros para o trabalho. Era uma reta, mas era bastante. Gente, o casaco que eu comprei era um peso. Hoje, eu também falo, eu gasto o dinheiro que for, mas eu compro um casaco leve. Porque bota aquilo... leve, bota porque leve. Bota parece isopor. Levinha, assim, aguenta muito. É mais caro, Mas se você botar isso aí no inverno e tiver que caminhar muito, que é o que geralmente aqui no Canadá, gente, a gente caminha bastante aqui. Ainda mais em cidade grande. Sim. Meu Deus, você andar naquele frio com um casaco pesado, eu fiquei acho que 1 ano andando com aquele casaco pesado, porque quando a gente chega, você compra um casaco e você compra só aquele, você não compra mais. Sim. Não tem aquele negócio do Brasil ficar desfilando casaco, não. Você pega um casaco, um bom casaco e passa o inverno todo com ele. E tá a gente tudo lava, certo, viu? Ninguém liga, ninguém olha, ninguém tá nem aí. Exatamente. E a gente lava, viu, o casaco. Final de semana vai, lava o casaco. A gente lava os casacos. Porque, assim, a gente sabe, gente, que aqui tem uma galera que não lava o casaco o inverno todo. Nossa.
Gente, é Aí junta impressionante. suor, né? Porque pode estar menos 40 lá fora. Ah, você Você vai sua do estar mesmo suando jeito. por dentro, né? Não tem pra onde correr. É. E é engraçado você falar isso, que uma vez eu vi era um post no Instagram, e uma pessoa assim, meu pai em todas as fotos na viagem pra Europa. E aí parecia que ele tava assim, com a mesma roupa, né? Porque Sim. como eu tava o mesmo casaco, não É. importa se é são 3 calça jeans. Vai estar parecendo que você tá com a mesma roupa. É, sim. E aí várias pessoas comentando, nossa, mas mesmo casaco, não sei o que. E eu, gente, quando você mora no exterior, é isso. Geralmente é um Existe casaco bom. máquina de lavar, máquina de secar. Então, é lavar e secar. Não tem esse negócio de imagina, todos os dias você vai Trocar pro um trabalho e sair com um casaco diferente. Seria né? lindo. Eu ia amar, mas depois Né? tem que lavar, ainda demora, né? Eu amo isso dentro do ruim. guarda-roupa. Não, e assim, com o tempo você vai aprendendo todas essas coisas, né? Sim. Mas essa questão do casaco de roupa, realmente, eles têm um ou dois, né? Uhum. E muita gente não lava. Ui, derrubei aqui, gente. Fiquei até emocionada. Emocionante. Muita gente não lava. Então, o que acontece? Muita gente, assim, com aquele cheiro de roupa Maravilhoso. guardada, porque guardou o casaco, tirou o casaco, não. Guardou sujo. É bem complicado, gente. É complicado. Mas nós. Aí você entra, né? Aprendemos. A gente entra, né? Mas a gente não deixa de lavar o casaco, não. Você entra no trem, né? Entra no ônibus, abafado, nossa, com é aquecimento, esse cheiro. E É. por falar, né, em trem, nossa, foi assim, foi o maior grande perrengue, assim, que eu já passei por aqui. Na primeira semana que eu tava, Sempre no começo, né? sempre no começo, Os né? Assim que eu piores. cheguei, o primeiro ano eu morei em Mississauga, depois eu fui morar em Toronto. Mas como não tinha muita coisa pra fazer, eu ia pra Toronto no final de semana. Meus patrões já tinham muitos anos que eles não andavam de metrô, de ônibus. Então, eles, não, vai pra Toronto, você pega o trem, né? Pega aquele trem da Gol. E aí, eles foram me deixaram na estação pra eu pegar o trem lá. Na Union. Era uma estação antes pra eu descer na Union. Tá. Uma que aquela Union é um universo, Meu né? Eu tava ali Deus. sozinha. Tava em reforma, provavelmente, lá, 300 outra mil que anos. eles explicaram como chegar lá, mas não explicaram como voltar pra Mississauga. Ai, E aí, na minha cabeça, ia ser tipo assim, eu vou pegar o trem para Mississauga, né? Cheguei tá lá, escrito lá. falei, né, o trem para Mississauga, só que na hora que você vê na televisãozinha, não vai aparecer para Mississauga, vai aparecer o último, a última destino parada, final. o destino finalzão, que é quase lá na Niagara. Mas você tem que observar aquele destino final. E aí eu lembro que eu sentei de frente para a bendita da tela com o cartão, e eu tava com tanta cara de desespero, que chegou, a Harry tá quase chorando, aí chegou uma senhorinha do meu lado, ela, você quer ajuda? Eu já falei, eu quero, que eu não sei, Me voltar ajuda, pra pelo amor casa. de Deus. Aí ela, não, olha, você vai ver esse aqui, que eu acho que era Lakeshore. Nunca mais eu vou esquecer, era Lakeshore. O nome que eu deveria ver, e não Mississauga. Ela, não, é esse aqui, vai parar nesse portão aqui. Aí quando ela olhou, já tava quase chegando. Ela, não, vamos, porque o trem tá Meu chegando. Deus. Ela pegou na minha mão e saiu correndo comigo. E eu só pensava que ela ia se desmontar, porque ela era muito velhinha. E ela foi correndo, segurando minha mão, foi correndo comigo. Eu, meu Deus, ela vai cair, ela vai quebrar uma perna. Aí foi até lá. Ai, mas eu agradeci tanto. Muito obrigada, muito obrigada. Foi Deus que enviou a senhora, não sei o quê. Consegui chegar em casa, mas olha que perrengue. Eu lembro que eu olhava pra aquela tela assim, eu só pensava, meu Deus, nunca mais eu vou voltar pra casa. Era, meu final. Você não sai mais cedo agora por causa disso? Porque Sim. geralmente eu saio umas 3 horas antes, justamente por causa dessas coisas aí. Sim. Eu fico apavorada com medo de não enxergar o Não negócio, enxergar. E não pegar entender errado. uma placa. Quantas vezes eu Exato. peguei errado? Era pra ir pro oeste, eu pegava pro oeste. Era pra ir pro norte, eu pegava pro sul. Até isso eu me começar mata. a aprender isso. Tipo assim, não, agora eu tô indo pro sul. Agora, mas assim, demorou até eu aprender pra que Gente. lado é norte, pra que lado é sul. Eu até hoje não sei. Não, e Eu não canadense sei parece até que tem hoje. isso no sangue, né? Eles nascem já Porque eu com esse- conhecia com esse- canadense que olhava é. assim pro sol. Ali é o norte. Não, e Como eles, assim, meu filho? Vocês nascem com a bússola e eles interna? perguntam, né? Eles perguntam pra gente assim, mora em qual rua? Eu falo, rua tal. Aí eles falam, tá, mas é na parte oeste? Eu falo, meu Deus, como que eu vou saber? Eu Porque não pra sei, quem não gente. sabe, ela tem assim, sei lá, moro na rua João de Barro. Aí a rua João de Barro tem número 15 duas vezes. Aí você tem que dizer, é é oeste 15 ou este ou east. 15, né? Oeste. Aí você tem que Ai, falar uó. isso. Porque senão você pega o 15 no lugar errado e já era. Vai na Você casa errada. Gasta o dobro. E falar em perrengue, eu já entrei, inclusive, em casa errada por causa disso, tá? Aqui? Lá em Toronto. Fui eu, marquei com uma brasileira pra fazer sobrancelha. Aí ela falou assim, olha, quando você chegar, eu vou estar com o cliente, eu vou deixar a porta já aberta, você sobe a escada, pode subir a escada e ir direto. Lá Aí, foi nessa, ela, eu diva. fui pro mesmo número, pro canto errado. Por coincidência, eu chego na casa e a casa estava com a porta aberta. E eu entrei. Ah, meu Deus. Eu entrei, achei muito estranho, tinha um casal de velhos assistindo. Só uma observação, porque aqui é comum porta ficar aberta. Comum porta ficar aberta. É, a galera deixa a porta aberta. Aí eu tirei meu sapato. Que
que é outra cultura que a gente tem aqui, entrar e tirar o sapato. Entrei na casa, cheguei até a metade da escada, e aí eu pensei, tem alguma coisa muito estranha aqui. Tem uma coisa muito estranha, porque pelo que ela falou, ela morava na parte de cima. Aqui não tá parecendo que a parte de cima é uma outra casa. Aí eu voltei devagarzinho e vi que perigo, porque o casal estava lá assistindo, eles não viram que eu entrei e saí da casa. Deus. Não, e assim, se pudesse ter arma em casa, já era. Já Aí era. voltando, eu pego meu sapato e corri pro carro. Esse foi a gafe. Não, gente, a perrengue e a gafe é tudo misturado, né? É uma mistura. Eu digo, meu Deus do céu, escapou eu e escapou eles também, né? Porque eu poderia ser uma Nossa, louca e pra explicar, né? casa. Pra Pra explicar. explicar. Exatamente. Gente, a gente passou uma aqui também é um perrengue cultural. Porque assim, vou ser sincera a vocês, eu não gosto muito dos esportes daqui, né? A galera gosta muito aqui. A galera, o hockey Sim, é tipo futebol pra gente. tipo né? futebol. O beisebol eles gostam também. E o NFL, né? O futebol americano, né? Futebol americano. Eles adoram beisebol e tal. E o golfe é um jogo que um esporte que eles adoram. Sim. Adoram. Eu, gente, particularmente não gosto de jogar golfe. Não sei. Mas eu tentei. Digo a vocês que tentei. Eu fiz a tentativa. A gente trabalhava numa empresa que tinha no verão um campeonato de golfe para os funcionários. Os funcionários todos tinham que fazer seus times e jogar. E aí a gente tinha um casal de amigos brasileiros que moravam na cidade que a gente morava e convidamos esse casal. Vocês querem ir? A esposa era canadense, mentira. A esposa era canadense e o menino era brasileiro. A gente convidou. Querem ir com a gente, fazer o time com a gente? Vamos. A menina canadense também nunca tinha jogado golfe, então ela não representou bem o Canadá no jogo. Mas enfim, e fomos lá os três. Os três não, os quatro, o Bruno também foi. Então fomos 3 brasileiros e uma canadense no time. Gente, nós ficamos em último lugar. Porque a gente não sabe regra, a gente não sabe movimento, não sabe nada. E a gente foi empatando todos os outros times. Porque assim, você joga nos buracos lá, depois tem outro time que vem atrás. Os times ficavam todos atrás esperando a gente terminar e a gente não terminava nunca. E, gente, ficamos em último, mas o plot twist. Ganhamos um prêmio, porque o último lugar também ganhava prêmio. Então foi uma premiação para o primeiro lugar, premiação para o último. E a gente saiu, a gente foi tão afrontoso que a gente quis ir com as camisas do Brasil fazer o jogo. Então saímos nós lá, os campeões de último lugar. Saímos no jornalzinho da empresa com a camisa do Brasil. Os últimos, gente. Olha como nós representamos bem o nosso país no jogo de golfe. Maravilhosos. Esse foi o perrengão da empresa, no golfe da empresa. Dani, a gente passar pros dates, né? Ruins, esse vai render. Que vai render bastante. Vamos falar, então, dos dates, né? Aquele match no Tinder que parecia que, assim, ia ser promissor, mas aí ele virou um documentário de true crime. Mentira. Não, a gente recebeu muita história. É claro que a maioria delas nós não vamos poder identificar, porque essas são histórias realmente um pouco cabeludas, então nós vamos usar os nossos pseudônimos, que estão funcionando muito bem, né, das nossas histórias aqui. Então, Jana, você tem aí um date ruim pra contar? Já. Foi ruim ou foi bom? Porque temos bons também. Olha, isso aqui foi ruim, mas engraçado. Tenho certeza que a pessoa deve rir bastante hoje em dia. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com a história da gatinha manhosa. Amei. Que perdeu a calcinha no date. Meu Deus! Bora, conta aí. Meninas, eu tenho uma história pra contar que até hoje eu morro de rir. Eu estava saindo com um canadense e chegou o dia do rally rola. Meu Deus. Ele me chamou pra ir na casa dele e no meio da empolgação o negócio não foi muito pra frente. Acho que ele ficou nervoso ou sei lá. Eita. Bom, vi que o negócio não ia dar certo e para a frustração não ser maior ainda, resolvi logo, né, ir embora pra casa. Fui catar minha roupa e percebi que minha calcinha tinha sumido. Meu Deus. Bom, achei só um pedaço dela perto do cachorro, porque tinha comido a calcinha quase toda. Meu Deus. Pelo menos alguém se deu bem nessa noite, né? Meu Deus. Gente, agora eu tô pensando isso. Eu falei assim, será que era a calcinha brasileira ou será que era a calcinha daqui? Pois é, né? Porque se foi a brasileira, Meu né? Deus, Ai, que prejuízo, né? meu Além de sair Deus. com essa frustração, ainda voltou pra casa sem a calcinha brasileira. Deus. É isso, porque assim, se a calcinha canadense, você até compra outra aqui. Isso. Mas a calcinha brasileira, gente, nós Desfalca, falamos já. né? Desfalca. A gente já falou pra vocês aqui, é um item muito importante. Porque a calcinha brasileira não é tão fácil de encontrar.
entrar, né? Então, coitada da nossa diva, da gatinha manhosa. Mas maravilhoso, gente. E depois a gente quer atualizações dessa história. Não Sim, teve mais por nada, favor. não falou com o date depois. Como é que foi? Adorei, gente. Maravilhoso. Nós temos histórias também boas. A gente falou brincando ali, né, que acabou virando date, acabou virando a série de True Crime. Mas, gente, vocês viram esse negócio do... Saiu até no Fantástico, eu vi. A louca que assiste toda a programação do Brasil. Eu vi no Fantástico e depois, inclusive, naquele canal que eu falei pra vocês, Sobrevivendo na Turquia, eu vi também uma brasileira que casou com um italiano, ou namorou com um italiano. Você viu isso? Vi. A mulher namorou com ele, teve um filho. O cara falou que não queria ajudar na criação da criança. Ela falou, tá bom, então vou continuar fazendo minha vida. E do nada o cara apareceu na TV e começou a falar um monte da mulher. Falar que ela fazia parte de uma organização Magia Negra, né, do eu acho que Brasil. ela fez, né? Ela tinha feito o DNA, ele não acreditou no primeiro. Tá, Pediu é verdade. novamente e o governo negou esse segundo, porque afinal de contas já tinha Já tinha prova. dado. Né? E aí ele verdade. começou com essa história de que as brasileiras têm esse costume de usar de magia negra. Isso, pra Pra engravidar. engravidar e depois de 2 anos, se não conseguir, né? Tipo assim, vai dar certo o DNA dessa outra pessoa. Depois de 2 anos, se não conseguir, né, provar ali, o cara assumir, ele simplesmente tem que dar a criança. Pra um guru, né? Alguma coisa. Isso e eu acho mentira, que- a fake news que ele criou lá na cabeça E eu dele. acho bizarro é que todas as pessoas estavam acreditando. Sim. Porque ele saiu em vários jornais, teve gente da Itália indo perseguir ela no Brasil. Não, gente, a Mas, história tipo é assim, bizarra. no que é que eu vou acreditar, né? Numa gravidez de magia negra ou numa pessoa que já provou que por DNA que o cara é o pai? Vou acreditar aqui na magia negra porque parece ser mais verdadeiro, E né? o que mata é que, assim, ele é advogado, ele é italiano, ela é uma brasileira. Sim, é assim, então é até voltando ao programa que a gente falou semana passada, né? Falou assim, um date ruim. Ruim, Na semana passada a gente falou essa da questão O cara da... foi super príncipe encantado, né? Super. Inclusive acusou que, inclusive, o governo brasileiro é envolvido com esse tipo de golpe. É verdade, ele falou isso também. Gente, ele deixou a fama do Brasil lá péssima. E assim, agora essa mulher tá correndo atrás disso, mas assim, foi um date que você vê, aparentemente já fala, no início ele era um Sim, príncipe mesmo, sim. né? E depois aconteceu tudo isso. Então, tem que tomar cuidado, né? A gente tá contando Essas coisas de dates é. engraçados, mas pode acontecer também, Nossa, sim. tinha um Bizarro. programa no Discovery ID que se chama Encontros Terríveis. Misericórdia. Nossa, eu começava a assistir esse negócio, se deixasse eu passava o dia todo, porque era cada história cabulosa. Aí a gente fica até Tinha que saber a fofoca tensa. completa, né? A gente fica até tensa, vai conhecer alguém e fala, Sim, será que é aquele episódio que eu assisti? Né? E aí, falando em episódios de fora, a gente tem uma história que também aconteceu na Itália, mas que graças a Deus Eita. não foi ruim, né? Foi Uma seguidora mandou. Uma vamos seguidora ver. mandou. Peraí, vamos dar uma olhada aqui. Bom, vamos achar aqui, então, eu peguei aqui a história da nossa diva. O pseudônimo dela é Imã de Gringo. Porque ela é literalmente um imã de gringo, segundo ela. Ela atrai os gringos pra vida dela. Olha só. Uma história que eu amo, vou aqui... Vou lendo e vou fazer o react, tá? Sim, por favor. Uma história que eu amo foi com um italiano gatíssimo, já imaginei aqui, que conheci em São Paulo por amigos em comum. Vivemos meses de um romance bem de livro best-seller picante. E aí resolvemos nos encontrar em Verona. É chique essa nossa diva, hein? Chiquérrima, né, em Verona. Meu Deus, eu iria pra Londres encontrar uns amigos, estava mega apaixonada, sem um pá no bolso. Claro, né? Nós sempre assim. Pois na época dava aula de inglês, mas parcelei no cartão e fui. É isso aí. Bem coisa de jovem. Chegando em Verona, hotel lindo, cenário perfeito, porém cadê o homem? Meu Deus, não apareceu, não atendeu o telefone. Deus. Não atendia por alguns dias já. Eu, no ápice dos meus 28 anos, sofri 1 milhão, achando que ele tinha outro e tal. Isso antes da época das redes sociais. Nossa, não tinha nem redes sociais. Meu Gente, Deus, tô chocada. Então não dava nem pra buscar o filho da mãe online. Pois faz uns 5 anos, eu achei um e-mail antigo. Gente, coisa de filme, hein? Isso, e adicionou o arroba dele no contato do celular, encontrou o homem no Skype. E aí, em 2010, alguns dias antes de encontrar com ele teve um ataque cardíaco. Super jovem, com 35 anos, e simplesmente ficou com vergonha de contar e preferiu sumir. Gente, mas isso é muito coisa de E é de filme, né? Lógico que ele super se arrependeu depois, mas achou que era muito tarde pra tentar me contatar. Eu amei ter conseguido colocar um final pra essa história sem remorsos e sem ressentimentos. Foi linda enquanto durou. Aliás, essa definição da minha vida amorosa com gringos. Todas foram perfeitas enquanto duraram. Ai, eu Gente, amei! eu lembrei. Gente, mas que história! Eu já tava com ódio desse homem. Sim, não, engraçado. Tem um programa lá em Toronto que eles pegam pessoas que têm o primeiro date e a pessoa some. E aí você liga
liga pra saber, tipo assim, poxa, mas tava indo tão bem, o que que aconteceu? Sim. Então, tipo assim, a pessoa fica calada e eles ligam pro outro pra saber da história, você tem que ficar caladinho ouvindo. Meu Deus. Isso aconteceu algo parecido com uma menina, eu me lembrei dessa história agora, porque ela falou que esse realmente teve o date, teve o primeiro date, foi maravilhoso, tipo assim, ela amou, e depois disso, ela convidou ele pra ir pra casa dela, e ele falou que não, vamos deixar pra próxima, não sei o quê, e depois disso ele sumiu. Eita. Nunca mais respondeu. E ela achava que ele tinha sumido pelo convite, né? Nossa, primeiro encontro, ela já me chamou pra ir pra casa. Resultado, ligaram pra ele e ele falou que tinha sumido porque ele tinha mentido a altura dele. Então ele usava um sapato com salto por dentro. Tom Cruise é assim, gente. E aí, o que é que ele pensou? Nossa, eu vou pra casa dela, vou tirar o sapato, ela vai ver que eu sou mais baixa do que eu pareço. E por causa disso, ele simplesmente sumiu. Acabou que o negócio foi bom, né? Porque, tipo assim, ela, mas eu jamais faria isso, né? Na hora ela acabou falando, ela nem podia falar, mas acabou falando. E eles marcaram outros dates e tal, e deu certo. Deu certo. Mas assim, a mentira, na altura, ele ficou com vergonha. Mas você vê a segurança do cara? Pois é. E às vezes, gente, eu não sei, tá? Eu vou dar um parecer técnico meu aqui. Eu nem sei se eu tenho essa expertise, mas tudo bem. Eu acho que às vezes o cara, ele procura ver sobre mulher brasileira na internet e tal, e ele vê que a mulher brasileira é muito desenvolvida, né? Muito... né, assim, como que eu posso dizer, sem preconceitos, porque você dá um Google aí, mulher brasileira em inglês pra você ver, eles falam que a mulher toma iniciativa, que a mulher é isso e aquilo. Então, aí eu falo assim, talvez o homem leu aquilo e ficou todo tenso, né? Falou assim, meu Deus, eu sou baixinho, se eu chegar pra mulher e falar, ela é brasileira, ela vai falar o quê? Não. Então, é duro, né, gente? Tadinho, judiação. Eu vejo que aqui as mulheres se importam muito mais com isso, né? Tipo, em questão de altura do que as brasileiras em si. Eu tenho uma amiga brasileira que, assim, ela é alta e ela reclama muito. Ela fala que é complicado mesmo, porque aparecem dates baixos pra ela, né? Então, é claro, é complicado mesmo. Como eu sou muito pequena, eu nunca tive esse problema, graças a Deus, né? Mas, vamos ver, temos mais aqui? Sim, tem a história da apaixonada de Quebec. Nossa, vai, então vamos lá. Oi, apaixonada do Quebec é bom. Você lê pra gente? Posso ler. Então, peraí, vamos lá. Engraçado é que homem sempre fala de maquiagem da mulher, né? Porque fala assim, bota maquiagem, porque não mostra o rosto normal. E fala de filtro, do Instagram. Que a mulher fica mudada nas fotos. Que a mulher fica mudada nas fotos. Mas vê essa história aqui. Eita. Esse date aqui ficou pra história. Conheci uma pessoa através do Tinder. Passamos umas 2 semanas nos falando até que resolvemos nos encontrar. Combinamos de andar de patins juntos no gelo. Bem diferentão, né? Pros dates, e outra, né? aqui no Canadá, gente, uma coisa importante, aí a galera dos Estados Unidos me fala como é. Mas aqui, quando você conhece alguém no Tinder, geralmente você vai pra um lugar, você vai num bar, num restaurante. É muito diferente do Brasil, o Tinder aqui. Você vai no museu, né? Você faz coisas em comum. Então, andar no gelo aqui é inusitado porque é diferente o passeio, mas não pra um date. Eles fazem uma coisa normal, o canadense é normal, né? No dia anterior, ele me falou que tinha passado o dia inteiro na academia. Achei estranho, né? Mas pensei que era ansiedade. Bom, chegou o dia e eu estava lá esperando ele. Ele falou que tinha chegado e eu olhando em todo canto, sem conseguir vê-lo. Até que ele chegou perto. Vocês não vão acreditar. As fotos deveriam ser de 10 anos atrás. Ele estava quase careca e com uns 20 quilos a mais. Eita, nós. Ele mentiu, né? Botou a foto antiga. Exatamente, né? E reclama depois das maquiagens. Reclama da mulher que bota filtro. Eu nem consegui disfarçar a cara. Andamos de patins, conversamos, mas a conversa não foi das melhores e decidi que não ia ter o segundo encontro. Ele só não me chamou de arroz doce depois disso. Dizendo que todas as mulheres eram iguais, que só pensavam no físico, que eram interesseiras. Disse a ele que se ele queria algo verdadeiro, que ele começasse colocando uma foto atual no Tinder. Nossa, certíssima, nossa diva. Pois é. Claro, gente. Se ele quer uma mulher que não se importe, né? Vamos supor que se ela realmente, né, não quisesse mais sair com ele, porque ele estava gordinho e careca, ao contrário da foto... Não dá o match, ué. Não tá afim, não dá o match. Então bota a foto normal, que a pessoa vai lá pro encontro sabendo que ele era aquela maneira. Não, né? e aí é fácil falar depois que ele só, né? A mulher é tudo igual. Mulher tudo interesseira, Tu mentiroso, rapaz. Ô, gente, é demais. Eu tenho uma aqui também, deixa eu ler essa. Essa daqui, o relato da Flor, tá? Ela pediu pra ser chamada de Flor. Então, um beijo pra nossa querida Flower. Bom, ela teve um casamento longo, se separou e ficou muito tempo separada, sem namorar com ninguém. E sem querer saber de homem nenhum. Não queria saber de homem nenhum. Tava numa fase assim, não, quero fechada pra balanço. E ficou 2 anos assim. Conheceu um rapaz, na verdade ela não conheceu, ela conhecia já um rapaz, trabalhava ali no condomínio onde ela mora. E ela falou
assim, quer saber? Eu vou começar a bater um papo com esse cara, que esse cara tá interessante. E começaram a conversar e tal. Ela já tava há 2 anos sem se relacionar com absolutamente ninguém. Ela tava com ranço de homens mesmo, né? Eles sempre se cumprimentavam e tal. E aí eles começaram a conversar e rolou uma química aí, química. né? E ela falou que foi um negócio instantâneo, né? Eles começaram a conversar, ela contou a história dela, da separação e tudo mais. E aí ele falou pra ela, vamos combinar então da gente tomar um café um dia desses. E ela falou que tudo bem, né? Vamos combinar, mas ficou assim, vamos combinar, vamos. E morreu aí. Só que aí, depois, uma semana depois, ela não parava de pensar nesse homem. Ficava pensando no homem o tempo todo e falou, quer saber, eu vou falar do café pra ele, né? Porque, afinal, ficou ali meio parado. Uhum. E ela pegou e chegou pra ele, mandou um áudio pra ele, acho que um recado no celular, mas era o celular do trabalho, então ele não respondeu. E depois, enfim, finalmente, o homem decidiu, né, respondeu pra ela, eles conversaram e decidiram tomar um café. Só que quando ele foi, ele falou, não, eu pego você em casa, né, e te levo, vamos no meu carro só. Tava cada um com o seu carro, mas o cara falou, não, vamos no meu carro, eu te pego e vamos no meu. E a nossa diva, a nossa Flower, ele perguntou pra ela, você quer ir aonde? Ela falou, em qualquer lugar, onde você quiser, na verdade, ela disse, né, onde você quiser. E aí, a diva, ela tava tão empolgada com essa paixão dela, que ela soltou isso aí. Ela falou assim, não, onde você quiser me levar. E é o rapaz, Que o não é rapaz besta, fez, né? que o rapaz não é besta, e nós gostamos aqui da continuação da história, o rapaz levou ela pra casa dele, né? E ela não falou nada, ela foi, feliz e contente ela foi. Chegando lá, eles tomaram seu café, ele fez um chá pra ela, tomou café, enfim. E aí, eles acabaram ficando juntos. Ela falou que foi maravilhoso, tiveram uma noite incrível. Ela falou que foi maravilhoso, nada de arrependimentos, tudo lindo. Mas, como ela ficou muito empolgada com esse encontro, porque ela disse que esse cara realmente salvou ela de uma tristeza que ela estava sentindo, ela achou que nunca mais ia ter um outro cara na vida Da dela, frustração, né? né? Tava se sentindo mal, frustrada, e esse cara trouxe tudo isso pra ela, né? Ele fez com que ela se sentisse viva de novo, né? Então, ela ficou tão feliz que ela, num outro encontro que ela teve com ele, ela levou flores pra ele, Uhum. né? E ela já tinha feito isso com 2 homens na vida dela, que falou, ela disse pra mim que mereciam muito. E esse ela achou que ele realmente merecia as flores. E ela levou as flores. Quando ela chegou com as flores lá, explicou pra ele que tava dando as flores porque ele foi uma pessoa importante pra ela, né, e tal. Ele ficou chocado. A cara dele foi de choque. Ele falou: "Nossa, isso é muito unusual, né? Eu Uhum. nunca vi uma coisa dessa na minha vida". Ele achou estranho, mas ela fala que ela se sentiu meio mal, achando que foi o que mesmo fora, Uhum. né? Eu, sinceramente, eu achei que foi maravilhoso o que Você ela falou que foi fez. diferente, né? Né? Não que Ele foi achou. ruim. Exato, ele falou que é diferente. E aí ela explicou, né? Ela inclusive mostrou, ela disse que mostrou para ele algumas floristas que ela gosta e disse: "Ah, eu acho isso muito legal de dar flores e tudo". E o cara realmente ele achou diferente, mas eu acho que ele gostou sim, não tem como não gostar, Sim, não tem gente. como, é. Né? Essa nossa diva até perguntou: "Gente, vocês dariam flores pra um cara assim que foi importante pra você?". Eu daria, eu já dei. Eu já dei flores. Você daria, Então, Jana? não, eu daria sim. Eu acho que a nossa diva arrasou. Ela Sim, arrasou. também acho que sim. Agora eu E tô curiosa, né, pra saber se eles se pegaram mais é depois, isso, né, como se é que virou foi, nossa diva romance. Flower? Conta pra Por gente. favor, conta pra gente o resto da fofoca. Inclusive, ela disse que desde esse dia, quando ela escuta a música Flowers da Miley Cyrus, ela sempre se lembra dessa relação que ela teve. Ela adora essa música. Né? Então é isso, gente. Essa é a história da nossa queridíssima Flowers. Eu adorei saber. É, E fico eu feliz que ela adorei. saiu do casulo, né? Exato, e eu adorei que ela deu flores, muita iniciativa. Sim. Eu acho que esse homem nunca vai mais esquecer. Sim. Ele vai falar: "Nossa, uma brasileira me deu um buquê de flores, um vaso de flores", enfim. Adorei. E temos também um áudio. Vamos ouvir o áudio? Vamos sim. A Heloísa é muito amada. Ela participa muito do nosso programa e ela também tem muita experiência. Ela trabalha com expatriados, já falei pra vocês num outro Ai, lembrei programa. de uma E engraçada ela morou muito também. tempo fora, então ela tem Faz bastante muito história tempo pra também que contar. Eu vou aconteceu. colocar o Eu áudio dela conheci aqui. um Vamos inglês lá. em São Paulo. Foi logo no comecinho de aplicativo de namoro e tal, né? Conheci o cara e tal, a gente marcou de se encontrar, a gente se encontrou. Ele tava produzindo um documentário no Brasil. Só que assim, super começo de carreira, a pessoa super duranga, sabe? Não tinha dinheiro pra nada. E nada assim, essa coisa, né, romantizada de, ai, nossa, super, quem faz filme e tal. Não, nada disso. E a gente saiu algumas vezes. Não que eu seja uma pessoa que vá atrás de gente por dinheiro, veja bem, não, mas é que assim, ele passava a impressão de que realmente não tinha nem o mínimo. Então a gente ia nos lugares bem baratinhos, assim, né, enquanto ele estava em São Paulo. Alguns anos depois, eu fui para Londres, eu estava estudando,
conversando com faculdades, né? Porque eu ia mudar para Londres, eu ia fazer uma visita. E ele falou assim: eu passo para te pegar né, onde você tá ficando e a gente vou te levar num lugar pra gente beber alguma coisa e conversar. Eu falei, excelente. Passou, me pegou, simplesmente me levou para um desses clubes secretos que artistas e produtores e essa galera toda eles pagam, né, a anuidade, são vários lugares em todo mundo. E falei, gente, nunca ouvi nem falar, uns lugares assim que a gente nem sabe que existe. Aí a gente tá lá, né, tomando um negocinho e tal, não sei o quê. Aí alguém cumprimenta ele. Simplesmente Quentin Tarantino. Eu, super cineasta, super fã de filme, tava tomando, né, o meu vinho, engasguei, quase cuspi na cara do Tarantino quando ele veio conversar com a gente. Juro pra você, essa é uma história que a gente dá risada até hoje. E eu falei, gente, até ontem você não tinha dinheiro, agora eu sou uma pessoa assim influente que conhece o Tarantino, e enfim. Hoje em dia ele é uma pessoa super reconhecida. Por isso que eu não falei o nome, porque um monte de produção de televisão, dos Netflix da vida, é tudo dele. Ele é mega famoso, mega milionário. Eu sempre falo que se um dia eu quiser conhecer alguém famoso, é só ligar para essa pessoa, que ele é o meu contatinho, né? Para ir para lá. Gente, que incrível! A Heloísa Que sempre nos date, brinda. hein? Que date. Gente, sempre nos brindando com histórias incríveis. Heloísa, um beijo. Eu amei. Que chique. Ai, imagina, você chega eu lá, tá o Tarantino Gente, apenas. e eu quero o nome desse clube. Eu quero saber o que tem lá. Depois, Heloísa, conta pra nós como é que é esse clube Conta pra privado, nós o que quem é que essa tem lá. pessoa também, quero saber. Eu tenho minhas essas suspeitas. fofocas pela metade não tá dando certo, não. A pessoa tem ansiedade, sabe? Não dá, Qualquer gente. fofoca mal, como que é? Fofoca mal contada quase mata a Quase fofoqueira, mata a né? fofoqueira, exatamente. Um meme. Ai, gente, muito bom. É isso, gente. É muito perrengue, é muita coisa pra contar. Eu vou ver se minha mãe tem algum perrengue, mas eu lembro muito, assim, as discussões da minha mãe com meu pai, porque a minha mãe é espanhola, meu pai brasileiro, e também foi um casamento aí intercultural, né? Então, e eu lembro que volta e meia, meu pai tirando sarro da minha mãe também com as coisas, sabe? Palavras erradas e tal, mas esse date da nossa diva aí também foi Fechou, incrível. encerrou com chave de ouro. O episódio de hoje foi pra rir, né? Rir das Maravilhoso, gafes, né? maravilhoso, rir das gafes, aprender com os nossos tombos, lembrar que todo mundo passa por isso. Então, se você já tem os planos de vir pro exterior, você já sabe que você vai pagar muitos micos e gafes e vai passar por muitos perrengues. Então, relaxa que tá todo mundo no mesmo barquinho, Titanic é o nome. E o bom é que depois são perrengues que viram história, né? Porque um vira dia você tava lá conteúdo. quase chorando na unha, mas hoje em dia, ó, tô rindo da história que passou. Vira conteúdo, gente. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem a gente vai falar sobre o que, Jana? Sobre trabalhar no exterior, né? O que ninguém te contou, mas você precisa saber. Vamos Esse- falar de outro daqueles temas, né? Que a gente não vê muito por aí nos vídeos que a gente pesquisa no YouTube. A gente vê ouve muito, nas né? rádios. Como encontrar emprego no Canadá, a gente vê como fazer o currículo, mas a gente não sabe, a gente não vê muito como é sobreviver no mercado de trabalho no Canadá ou no Exatamente. exterior, tá, gente? A gente também traz aí experiências de pessoas que também moram e moraram em outros países, Isso. certo? Aproveitando, lembra de seguir a gente lá no Instagram, é o @longedecasa.ca. Então, a gente tá sempre colocando caixinha lá para vocês responderem. Manda mensagem pra gente, conta a história de vocês, pra gente contar aqui na rádio, porque esse programa é feito pra vocês. Então, vamos lembrar que a gente pode até estar longe de casa, Mas nunca longe do coração. A gente Beijo, vê vocês Brasil. próximo sábado. Até, beijo.